Hoje nós temos o nosso amigo, trabalhador da casa, que vai nos falar sobre anjo da guarda, o Alfredo Pinto. Obrigado, Alfredo, que Jesus te acompanhe. Obrigado, André. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para conversarmos essa tarde sobre anjo guardião. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis, nos ensina a orar, que devemos orar com fé, nos ensina o que podemos pedir em nossas orações, a resistência, a coragem, a força para enfrentar os problemas, e nos ensina também como Deus responde a nossas preces, que é através dos seus enviados, nos dando força, coragem para seguir adiante. Esse capítulo está intimamente relacionado com o tema que vamos falar hoje, anjo da guarda. Deus precisa de nossas preces? Não. Deus tudo sabe, Deus tudo pode. Quem precisa da prece somos nós para nos ligarmos a Deus. Deus distribui as suas bênçãos a todos os seus filhos indistintamente. E a prece é uma das formas de nós nos conectarmos a essas bênçãos. E uma dessas bênçãos, das mais importantes, é justamente o espírito protetor que Deus coloca ao nosso lado. Vamos então ampliar um pouco o nosso conceito. Qual é a visão clássica do anjo guardião? Mais ou menos é isso que vem à cabeça da gente? É um anjo alado, aquela questão da antiga tradição cristã que vê o anjo dessa forma? Então, de forma simplificada, a teologia católica, no Concílio de Latrão, isso a gente aprende no Céu e Inferno, define anjos como os assessores diretos de Deus, em uma hierarquia que vai dos serafins e querubins, que são os mais próximos de Deus, e vai descendo até nos anjos de terceira ordem, os anjos da guarda, que cuidam de cada um de nós. Isso é teologia cristã. São seres criados puros e totalmente imateriais. Agora, na visão espírita é diferente. Na visão espírita, o protetor é um espírito desencarnado como nós. Ele não foi criado imaterialmente já perfeito. Nós temos alguns casos como, por exemplo, Emmanuel, que fala até da própria vida dele antes dele se tornar o mentor de Chico na sua missão. Então, vamos então para a definição espírita. Livro dos Espíritos, questão 489. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. E na questão 490, que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? É o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. E aqui nós vemos já aqui o importante, o espírito protetor a uma ordem elevada é o anjo guardião. Daqui a pouquinho nós vamos ver que nós temos mais de um companheiro espiritual que quer o nosso bem. Logo na sequência, na questão 495, São Luís e Santo Agostinho comentam: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar? Sim, onde quer que estejais, estarão convosco, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estarás, separados desses amigos. Então, olha só que interessante, né? Em todo lugar onde nós estamos, eu posso estar sozinho, eu posso estar numa cama de hospital, eu posso estar num lugar incorrendo em erro. Mesmo nesses momentos, o anjo guardião está ali do meu lado, por uma tarefa que Deus lhe deu e que ele assumiu e que ele está ali pelo meu bem e pelo amor à tarefa. E olha
como eles finalizam esse comentário. Se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Nós conhecemos essa verdade? Nós recorremos a esse recurso que Deus nos deu no momento de crise? Ou nós sentamos e chorando como crianças tolas que somos? Vamos ampliando a definição então. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Não. Ao que os espíritos respondem a Kardec, pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedido por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Ou seja, claro, né? Se eu estou na minha caminhada e eu tenho um espírito para me proteger, para me guiar no bem, ele vai poder me guiar se ele está pelo menos um passo na minha frente. Então esse é o conceito. E aqui a gente vê novamente como difere da teologia católica tradicional, onde lá os anjos guardiães são criados imateriais e já puros. Aqui não. O anjo guardião, nós um dia vamos ser anjos protetores e anjos guardiães também. Só depende, né, do quanto nós formos evoluindo para poder ajudar quem está na retaguarda. Vamos lá. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 11, Kardec dá a classificação dos espíritos protetores. Então, anjo da guarda, todos nós temos um. E ele necessariamente, como vimos no Livro dos Espíritos, é de classe elevada. Então, esse é aquele que Deus incumbiu da tarefa de estar conosco. Ele tem a missão e vai sempre estar conosco. Depois nós temos espíritos familiares e amigos. Eles são protetores de classe média. Em algo superior a nós, podemos ter mais de um. E eles não têm uma missão fixa. Então, por exemplo, espíritos familiares, como nós vimos naquele slide, pode ser um avô que desencarnou, um parente, um amigo também, que volta e fica na nossa economia familiar para nos ajudar a nossa casa a fluir bem, a nossa vida a fluir bem. Depois que nós terminarmos a parte teórica, nós vamos dar 2 exemplos práticos de espíritos incumbidos de tarefa que nós achamos na literatura espírita. Um deles vai ser de um espírito familiar, de um espírito amigo. Nós também temos os espíritos simpáticos, que são bons ou maus. E nós temos os espíritos sedutores, que são aqueles que se aproximam de nós para nos desvirtuar, para nos tirar do caminho do bem. Nesse ponto, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Nós obrigatoriamente temos um anjo mau ou um espírito mau do nosso lado, da mesma forma que nós temos o nosso espírito guardião? Não. Por quê? Porque esses espíritos maus que estão do nosso lado tentando nos desvirtuar, eles só estão ali por causa das nossas más tendências, dos nossos vícios, do que ainda tem de velho, de mal dentro de nós. No momento que nós quebramos a sintonia com eles e preferimos sintonizar com o nosso anjo da guarda, com os espíritos familiares e amigos que querem o nosso bem, eles deixam de ter sentido ao nosso lado e eles nos abandonam. Não? E da mesma forma que cada um de nós tem o nosso anjo guardião, as coletividades também o têm. Então, nós podemos enxergar que toda coletividade, como uma sociedade, uma cidade, uma nação, também tem o seu anjo guardião. Essa casa tem o seu mentor, a cidade de Balneário tem o seu mentor. Divaldo comenta que não se pode provar, mas disse que o anjo Ismael é o
mentor espiritual do Brasil, e todos eles se referem a Jesus como o governador do orbe, o governador do globo. E na questão 521 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que também as profissões têm também o seu espírito protetor, o seu bom gênio respectivo. Como os médicos, os cirurgiões numa hora que estão operando, os professores no momento que estão ensinando, além de ter o seu anjo guardião que lhe acompanha a vida toda, no momento de desempenhar a sua profissão, o profissional também é acompanhado deste mentor para bem desenvolver a sua tarefa. E claro que a categoria deste auxiliar espiritual vai sempre depender da elevação do profissional, da sociedade, da casa espírita. Então, eu sempre vou angariar para me orientar um espírito que está afinado com as minhas tendências, com o meu esforço e tudo isso. Agora, algo importante. Como nos comunicamos com o nosso protetor? Já comentamos que é através da prece. E na questão 495 do Livro dos Espíritos, olha que interessante o que São Luís e Santo Agostinho dizem para nós. Não receeis fatigar-vos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Olha só. Então, um espírito de escola, um espírito elevado, dando a deixa para nós. Não receeis fatigar-nos. Então é para nós, depende de nós, essa comunicação com o protetor, ela depende da nossa vontade. Eles estão à nossa disposição, mas quem tem que ir buscar somos nós. E, como ele diz ali, podemos buscar sempre, porque no momento que eu vou buscar a assessoria, o amparo deles, eu sou mais forte e eu sou mais feliz. Então, primeiro ponto, postura ativa de buscar ajuda. Querer estar em contato, é perguntar, como quando nós temos um amigo, às vezes aquele amigo de infância que já está em outra cidade, a vida profissional nos fez mudar, ou a escola, se eu não for atrás, não ligar, não procurar, vai morrer a comunicação, não vai? É a mesma coisa com o nosso anjo guardião. Eu tenho que estar atrás dessa comunicação, eu sou encarregado disso. Eu tenho que querer estar lá, conversar, tenho uma dúvida, faço isso, não faço aquilo, estou numa dificuldade, recorro a ele. Eu preciso também criar a sintonia. Como? Elevando-me pela prece. Nem tanto para ele me ouvir, mas para que eu o ouça, para que eu receba a intuição, a inspiração. Eu preciso estar me elevando e a prece é importante para isso. E como vem a resposta? A resposta pode vir muito direta? A resposta pode vir, faça isso ou faça aquilo? Não, ela não pode. Porque esses espíritos protetores, eles seguem as leis de Deus. E uma das leis mais importantes para nós é a lei do livre-arbítrio. Então, eles nunca podem violar a lei do livre-arbítrio. Eles estão ali para aconselhar, para ajudar. E nunca para cercear a nossa vontade e nos obrigar a seguir o caminho do bem. Na nossa caminhada evolutiva, na nossa ascensão, quem pavimenta a estrada, quem constrói o nosso caminho, somos nós, com a nossa vontade, com os nossos esforços. Não dá para deixar para eles, senão nenhum mérito nós teríamos. E, em caso de dúvida, então, entro em sintonia, me esforço, elevo meus pensamentos, faço uma prece, pergunto para ele e vem uma intuição. Como que eu vou saber se isso
realmente veio do anjo da guarda, veio do bom gênio, ou veio daqueles espíritos sedutores que querem me levar para o lado errado? Uma pergunta pertinente, não? Pois então. Os espíritos respondem a Kardec que nós devemos sempre nos orientar pelo que está sendo proposto. Um bom espírito, um bom gênio, nunca vai virar para nós e dar uma ideia, uma intuição de uma vingança, de uma desforra. Ele sempre vai procurar a concórdia, vai incentivar o perdão, vai incentivar a perseverança, certo? Nunca vai nos orientar para o mal. E como funciona essa ajuda? O que posso pedir? O que eles atendem? Eu posso pedir para o anjo da guarda os números da Mega Sena que vão ser sorteados? Não. Mas por que não? A pergunta 524 do Livro dos Espíritos. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? E a resposta diz: tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Ou seja, eu posso perguntar para os espíritos protetores sobre a minha vida material, sim. Então, por que eu não posso perguntar os números da Mega Sena? Será que me convém a riqueza? O que eu, nessa minha trajetória, faria com muito dinheiro, com muita riqueza? Será que no final das contas, essa riqueza não seria um atraso na minha vida? Então, é isso que é o importante a gente ver, né? E quase sempre nós tapamos os ouvidos aos avisos salutares e nos tornamos desgraçados por nossa culpa mesmo. Sim. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos. Porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância. Outros conselhos, então, mais diretos, eles nos dão servindo das pessoas que nos cercam. Então, olha só, uma segunda forma de comunicação. Então, quando eles nos intuem, quando às vezes temos um sonho, e mesmo assim, não seguimos naquele caminho, perseveramos no mal, eles usam então de algo mais material, que é o quê? Às vezes a ajuda de um amigo, que esse amigo encarnado vai chegar ali e vai falar: poxa, Alfredo, está acontecendo isso, você não está enxergando. Então é uma segunda instância, e num momento importante, dele se fazer ouvido. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado. E realmente, estudando esse tema, eu imagino, se todos nós à noite, quando formos nos recostar hoje, pararmos para pensar, fazer uma retrospectiva na vida e falar: gente, realmente, quantas vezes eu tive uma orientação, eu tive esse conselho e eu não segui, e por causa dele eu estou infeliz ou eu passei por um sofrimento, a gente vai ver que isso é verdade. Então, pela necessidade de respeitar o livre-arbítrio, eles auxiliam de uma forma discreta e não tiram desnecessariamente os percalços do caminho. No segundo exemplo que nós vamos ver hoje, que vamos falar daqui a pouco, acontece isso. E o que vocês acham? Além de não tirar os percalços do caminho, eles podem requisitar a dor para nós? Um anjo da guarda que quer o nosso bem, ele poderia mexer na conjuntura da nossa vida, convocando a professora dor para nos visitar?
Já vamos ver isso ali. E, em alguns momentos, ele vai chegar a se afastar de nós. Por quê? Porque nós não estamos dando ouvidos a ele e estamos preferindo continuar no caminho do erro. Ele não nos abandona. Né? Para esses espíritos mais elevados, né, a velocidade da luz é pequena em relação à velocidade do pensamento. Então, no momento que nós requisitarmos e precisarmos deles e quisermos que eles estejam com nós, instantaneamente lá eles estarão. Vamos agora, então, dar duas ilustrações sobre os protetores atuando em nossa vida. A primeira delas, vamos falar do amigo ignorado. É uma história contada por Dona Ivone do Amaral, uma médium muito conhecida no meio espírita, autora de Memórias de um Suicida, que no seu livro Recordações da Mediunidade, ela dedica um capítulo para falar desse amigo ignorado. O capítulo 7. Ela faz uma homenagem a um devotado amigo. Me tem eles servido como fiéis amigos quando nos transes espontâneos, sem a direção dos protetores maiores. Então, o que é importante entender aqui? A Dona Ivone tem o espírito protetor dela e ela tinha o espírito protetor da missão mediúnica dela. E qual era a missão mediúnica dela? Ela era uma médium de desdobramento. Então, os mentores do trabalho desdobravam ela do corpo, ela em espírito enxergava uma situação, ela presenciava uma determinada cena e quando ela retornava ao corpo, tudo isso assistida pelos protetores maiores, daí ela grafava, ela transcrevia o que ela tinha visto. Mas, por ter essa mediunidade, acontecia também dela fazer esse desdobramento e ter essas experiências sem estar assistida por esses protetores, que são o que ela chama desses transes espontâneos. E ela conta que, ao meu lado, de quando em vez, a título de ajuda e proteção, a figura espiritual de um índio brasileiro, jovem e gentil, aparentando 18 a 20 anos de idade. De tanto ver esse amigo espiritual e ser por ele socorrida, acabei por estimá-lo. Sinceramente, sua lembrança tornou-se querida ao meu coração. Então, a Dona Ivone, em sua criação, na sua família, ela teve o exemplo do pai e da mãe de sempre receberem muitos pobres necessitados numa edícula na chácara que eles tinham no Rio de Janeiro. E ela se acostumou a esse trabalho da verdadeira caridade. E ela, inclusive, eles também davam essa assistência a duas senhoras ex-escravas. E essas senhoras ex-escravas, depois que desencarnaram, ficaram na economia da família desencarnadas, ajudando nas tarefas no que elas podiam. E Dona Ivone depois acaba descobrindo que ela tinha vínculos também de longa data com esse espírito, vínculos familiares, que se apresentava como esse índio. E o que aconteceu? Uma vez ela estava desdobrada de noite, volitando, ou seja, ela estava voando em espírito numa linda noite estrelada. E ela, muito feliz, deslumbrada com as estrelas, cantarolando uma música, ela, nossa, como é gostoso isso, como é bom esse desdobramento, ele podia ser definitivo. E isso é um pensamento perigoso para ela, né, porque esse definitivo dela seria uma desencarnação, né? Seria a vida no plano espiritual. Um pensamento muito perigoso para ela, que havia se suicidado em vidas pregressas. E por ter tido esse pensamento e por estar com esse comportamento mais frívolo, ela baixou a vibração dela e não conseguiu mais sustentar a volitação. E ela foi descendo e acabou numa mata, num lugar deserto. E ali ela ouviu barulhos esquisitos, ela começou a ficar com medo, e com quanto mais medo ela ficava, ela não conseguia se concentrar para uma prece, muito mesmo voltar a levitar, ela foi sendo levada para uma grota. E eis que nesse momento aparece esse índio, e ele diz para ela:
que vieste fazer aqui, minha filhinha? Estás louca? Corres grande perigo nesse lugar. E, com muita facilidade, pegou ela pelo braço e levou ela de volta para o corpo dela. Então, e olha o que Dona Ivone fala neste capítulo. Despertando lentamente, pude ouvi-lo ainda, como em afetuosa advertência. Não faças mais isso, é muito perigoso. E agora fique em paz e repousa. E Dona Ivone, então, teve aquele pensamento, né, como São Luís e Santo Agostinho falavam para nós. Como é alentadora, né, essa ideia de saber que tem pessoas, amigos, que estão ali para nos proteger por amor puro, sem querer nada em troca. Foi o que ela sentiu naquele momento. Como não sentir o coração irradiar amor por amigos dessa espécie? Obrigada, Senhor, pela graça de me sentir protegida, pela generosidade de tão santo amor. Olha que história cativante. E esse índio que ajuda ela, ele é um espírito elevado? Não, ele está só naquela categoria de espíritos familiares e amigos. E a ajuda que ele deu para ela foi muito importante nesse momento. E nós podemos ter certeza que, por não sermos médiuns e não termos a nitidez da lembrança, a gente não poderia descrever com tanta clareza como Dona Ivone, mas que esses espíritos ajudam nós mais do que nós podemos imaginar com certeza. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Vamos agora contar o segundo caso. Esse caso conta a história de Jeú e Laio. Está em Reportagens de Além-Túmulo de Humberto de Campos, no capítulo intitulado Espíritos Protetores. Toda essa história a gente percebe muito a questão do livre-arbítrio do Laio sendo respeitado por Jeú. Então, um belo dia lá no plano espiritual, o Jeú, ele já habitava regiões mais altas, muito belas, muito harmoniosas, e ele foi abordado por um mensageiro que lhe disse: Jeú, foi dada uma chance de reencarnação a um ente muito querido seu, que foi seu filho na época que vocês eram etruscos. E o Jeú respondeu: é o Laio? E o mensageiro disse: sim. Então, prepare-se, as suas preces foram ouvidas, Laio voltará a reencarnar e você terá a chance de ser o seu protetor, de acompanhá-lo por toda a vida para o orientar. Mas preste atenção, você estará lá para guiá-lo no bom caminho, orientá-lo, fazer o que for possível, sem que tome as decisões por ele. E assim foi feito. Serás seu companheiro constante e invisível. Poderás inspirar-lhe pensamentos retificadores, cooperar em suas realizações, auxiliando em nome de Deus, mas não esqueças que tua tarefa é de guardar e proteger, nunca de arrebatar o coração do teu tutelado das experiências próprias, dentro do livre-arbítrio espiritual, a fim de que construa suas estradas para o Altíssimo com as próprias mãos. Olha que interessante, né? Aí já dá aquela dica: você pode ajudar, mas não subtrai as experiências necessárias para o aprendizado do seu tutelado, porque são nas experiências que nós realmente aprendemos. Então, desde a infância, lá estava Jeú ao lado do Laio, inspirando os carinhos da mãe, inspirando a mãe a ensinar a criança a rezar, ajudando na economia familiar para que não faltasse nada para a subsistência do menino. Lá estava o tempo todo Jeú, que pôde rememorar a sua época onde ele era o pai encarnado do menino, ensinou as primeiras palavras, ensinou o menino a dar os primeiros passos, e isso trazia muita felicidade ao anjo da guarda. Depois, ele acompanhava o Laio na escola,
E fazia de tudo, incentivando o rapaz para que fosse um bom aluno e seguisse o caminho do bem. E aí chegou a juventude. O que acontece na juventude? A juventude é justamente quando o espírito reencarnado começa a retomar com mais força o quê? O que ele é de verdade. E naquela reencarnação lá atrás, né, quando eles eram etruscos, eles eram aquela Itália antiga, 500, 600 anos antes de Jesus, o Laio não aproveitou bem. O seu pai, né, o Jeú da época, fez tudo o que podia e recebeu a ingratidão do filho, tanto que ele foi evoluindo e o Laio ficou bem para trás. De novo, quando chegou a época da juventude e ele começou a mostrar quem ele era de novo, ele começou a se desvirtuar, recuperando o seu patrimônio, agindo mais de acordo com as suas tendências. Ele novamente mostrou ser um filho ingrato e gastou todo o dinheiro que o pai tinha amealhado com duro suor e viu a sua mãe desencarnar muito angustiada, precocemente, com essa ingratidão filial. E só depois de ter gasto o dinheiro do pai é que ele se inclinou ao trabalho. E daí, vocês acham que o anjo da guarda ajudou ele a arrumar um trabalho? Sim, ajudou. Ele estava inclinado, então ele foi e começou num trabalho. Ele foi um bom funcionário? Acostumado à ociosidade por tanto tempo, né? Já vício do álcool, vício do jogo. Então ele não foi um bom funcionário, mas trabalhou por muito tempo. E depois resolveu se casar. E se casou não tanto por amor, mas mais por necessidade e conveniência, e teve 3 filhos. Tratava mal a esposa. Jeú descreve que o seu lar, se podemos chamar assim, a sua casa, era uma seção do plano inferior. Ou seja, não havia nenhuma harmonia lá. E Jeú começou a ver algo muito perigoso. Começou a ver o Laio passar para os filhos aquele mal que ele tinha, aquele egoísmo, aquilo tudo. E nesse momento é que Jeú decide então chamar a professora Dor para começar a atuar na vida do seu tutelado. Então é um exemplo prático que a gente vê nessa obra de Humberto de Campos, onde muitas vezes o nosso espírito protetor vai mexer, né, na conjuntura da nossa vida, provocando situações dolorosas que somos merecedores, para que o quê? Para que daí se extraia algo de bom de dentro de nós. Então é aquela questão, né? Não aprendeu por bem, não aprendeu pelo amor, que seja pela dor. Então ele acaba perdendo o trabalho. E quando ele perde o trabalho, ele não amolece, ele se acha injustiçado, ele move processos contra os seus antigos empregadores e amigos, usa de calúnia, difamação e a prova, né, da falta financeira não ajuda ele, pelo contrário, só recalca a sua rebeldia. Então, depois disso, depois da perda do emprego, Jeú, desvelado, protetor, pede então mais um pouquinho de dor para o seu tutelado, que é a enfermidade. E ele, na enfermidade, que Jeú esperava o quê? Toda vez que o anjo da guarda está pedindo, está promovendo a dor ali no seu tutelado, é para que o quê? Para que amoleça, né, aquela questão do egoísmo, do orgulho, para que se extraia alguma coisa de bom dali. Precisa da dor para descristalizar, para dissolver esses nossos vícios milenares. E não adiantou. Pelo contrário, parecia que ele piorava 100%. E dava mais trabalho para o anjo da guarda limpar da cabeça dele pensamentos de suicídio. Daí ele foi para um 3º grau e pediu uma velhice precoce. E nem com uma velhice precoce, cabelos brancos, o rosto enrugado, as forças físicas que já não respondiam, ele não amolecia.
ele continuava com comportamentos, né, de uma criança inconsequente no corpo de um idoso. E até que, um determinado momento, não por pedido do anjo da guarda, mas por uma questão normal, ele foi visitado pela morte, né, desencarnou, tendo perdido mais uma encarnação. E Humberto de Campos diz para nós: grafando esta história, lembro-me que quase todos os espíritos encarnados têm algum traço do Laio. Ou seja, todos nós, num grau maior, num grau menor, um pouquinho do Laio a gente tem. Ao passo que todos os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Jeú. A gente pode ter certeza que o nosso anjo da guarda vai cuidar muito bem de nós, como o Jeú cuidou do Laio lá. E para concluir, vamos colocar aqui o Divaldo. Jesus é o guia e o modelo da humanidade, mas entre ele e nós estão aqueles benfeitores imortais que precedem ao nosso berço e aguardam-nos depois do túmulo para as avaliações. Todos nós somos assessorados por espíritos nobres, os guias, os mentores, aqueles que são os anjos tutelares das tradições religiosas. Nada obstante, não podem realizar a tarefa que nos cabe. Somos convidados pelo exemplo do Senhor a executar os planos divinos, mesmo quando o sofrimento nos bate à porta. Esses seres angélicos inspiram-nos, conduzem-nos pelo caminho da segurança, dão-nos os recursos inalienáveis para lograrmos o êxito. Em qualquer situação, quando o Mestre nos disse que batêssemos a porta e ela se abriria, que buscássemos e encontraríamos, que pedíssemos e seríamos atendidos, esses espíritos tutelares virão ter conosco e, através do fenômeno onírico no desdobramento da personalidade, através do sono, levar-nos-ão às regiões onde podemos refazer as forças e ter paz, e dar-nos-ão de volta para podermos continuar com o espírito rico de alegria e a certeza de que nunca estamos a sós. Jesus nos disse: não vos deixarei órfãos, e mandou-nos estes seres abençoados para que nos levem de volta até Ele. Então, nós devemos rezar como se a solução dependesse somente dos nossos protetores, e trabalhar duro como se a solução dependesse apenas de nós. Essa é a fórmula para estarmos em comunhão com eles, estarmos merecedores e sintonizados da sua ajuda. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Alfredo, pela essa exposição onde nos lembra uma coisa tão importante para nós, né? Que são os nossos anjos protetores. Os momentos de tristeza, os momentos de solidão, os momentos de angústia, devemos nos lembrar deles e fazermos essa oração, essa prece, para que possamos realmente entrar em contato e que eles nos possam trazer essas informações, essa energia necessária que precisamos para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Obrigado, Alfredo. Jesus te acompanhe.